para mim, fazer um favor. Samuel, vamos lá, né? Como que começou a sua caminhada com Deus, Samuel? Fala aí, a sua família sempre foi crente? Como é que é? Eu tenho 19 anos. Uhum. E 19 anos da minha vida, 19 anos é vivendo uma vida ativa na igreja. Então é vivendo a vida da igreja, a vida da comunidade, a vida... Desde bebezinho você estava lá? Desde bebê. O Glória Nasci era no no berço choro. cristão. Hã? O Glória era no choro. Glória. Isso. E o que acontece? Meu pai não era cristão, meu pai veio se converter depois de um tempo, depois de muita luta, muita batalha, muito sofrimento. Mas minha mãe, desde que eu nasci, ela era cristã. Uhum. Então eu nasci num berço cristão com a minha avó, um berço pentecostal. Glória. Então, já imagina, Glória. né? Mas eu costumo dizer que eu sempre tive uma vida assim, das disciplinas espirituais. Então eu sempre sabia que eu tinha que orar, sempre sabia que eu tinha que ler a Bíblia. Jejuava por obrigação, confesso. Meu pai tinha um dia semanal na semana, esse dia vocês vão jejuar. Era o maior sofrimento da minha vida. Mas com a pandemia, veio também, creio que não somente na minha vida, mas em geral, um esfriamento espiritual muito grande. Uhum. E com esse esfriamento espiritual, eu terminei de afastar o que eu estava afastado, porque apesar de viver uma vida na igreja, eu não vivia uma vida, um relacionamento com o Senhor da igreja. Você não vivia para Deus. Não vivia para Deus. Então estava ali, mas não conhecia a Deus, não buscava conhecer mais de Deus, e passei a viver uma vida a qual o mundo queria de mim. Você acha que a pandemia despertou muita gente? Despertou, creio que sim. Cara, você acredita que eu tenho uma visão assim um pouco... Diferente? Acho que assim, despertou as pessoas, mas eu acho que a maioria acabou afastando. Eu vejo assim que, de uma forma, foi um esfriamento muito grande. Muitas pessoas falam assim que quem tá firme realmente ele não vai se desviar por conta disso. Mas a ordem do Senhor é que nós congregamos. Uhum. E se a pessoa ela não tem ali um apoio, automaticamente ela vai esfriar na fé. Uhum. Nem todo mundo consegue levar essa vida. Muitas pessoas precisam desse apoio. Eu vi isso acontecendo muito perto de mim. Que pessoas que eram pessoas que conheciam a Cristo, jovens, vou falar especificamente de jovens que estavam ali vivendo uma vida na igreja, uma vida na presença do Senhor. Ao ver a pandemia, veio também um isolamento muito grande, tanto das relações sociais, e isso fez com que essas pessoas se afastassem na fé. Então eu vejo que por mais que teve um despertamento muito grande, houve também um esfriamento muito grande. Eu creio que mais o esfriamento do que o despertamento. Mas eu creio que houve dos dois lados, assim, sabe? Uhum. Mas foi algo para abalar realmente. A pandemia foi algo bem... E eu nunca tinha vivido isso. Em toda a minha vida, nada parecido, cara. Na pandemia, eu vi ao redor de mim, todos os jovens que eu conhecia, eu vi se afastar da presença do Senhor. Todos os jovens. Meu Deus. E eu acho engraçado que foi nesse tempo que eu despertei para o Senhor. Engraçado que, quando eu via isso, eu estava indo muito pouco na igreja. Uhum. Mas, de repente, eu vi na minha igreja uns jovens. E aqueles jovens ali, para mim, serviram de exemplo e de uma forma de o Espírito Santo me despertar para aquilo. Amém. Então, ali, eu decidi, eu digo que foi Deus mesmo. Foi Deus que me convenceu e eu disse, não, agora eu quero pegar firme com Jesus. Essa era a expressão que eu usava, agora eu quero conhecer a Cristo. Desde então, eu passei, isso foi no final de 2020. Desde então eu abandonei totalmente a vida que eu vivia. Nunca fui de festas, nunca fui de sair, de muitas coisas, mas eu vivi uma vida mundana. Uhum. Então eu vivia com amizades mundanas, músicas mundanas. Eu vivia a minha vida. Estava na igreja, mas vivia uma vida longe do Senhor. E ali em 2020 eu comecei a buscar o Senhor e desde então eu tenho descobrido que Cristo é a melhor decisão que alguém pode tomar. Uhum. Cristo é a melhor decisão que alguém pode querer. Então de tudo que eu já vivi nesse mundo sei que tem gente que já viveu muita coisa mais do mundo que eu, mas eu não sei se foi C.S. Lewis que disse essa frase, mas ele disse assim, eu encontrei em mim desejos que nada nessa terra pode satisfazer. Sim. Então só há uma solução, eu não sou daqui. Então eu tenho descobrido isso, que nada pode satisfazer um coração que foi feito para Cristo. Meu Deus. Então eu digo que de 4 anos para cá, que eu comecei a ser um verdadeiro cristão, e vem prosseguindo, caindo, falhando, mas a graça de Cristo é a que nos sustenta, né? Então eu diria Sim. que foi desse tempo para cá. Você pode chamar isso de testemunho? Eu diria que sim. Você chama isso de testemunho? Eu diria que Ou sim. você teria algum outro testemunho assim, algo mais forte, mais profundo, de um encontro com Deus, algo que Deus fez? Na questão da conversão, não.
mas eu tive um encontro com Deus muito forte quando eu descobri um relacionamento pessoal com Deus. Porque a gente tem assim muita visão de que Deus ele lida com o mundo, mas muitas vezes a gente não enxerga que Deus ele lida com cada um de nós de uma forma pessoal, que Deus ele lida com cada um de nós de uma forma assim, um relacionamento íntimo. Então Deus não só ama o Brasil, Deus não só ama a cidade de Pompéu, Deus ama cada morador, e Deus deseja um relacionamento com cada morador. E eu descobri que Deus ele queria um relacionamento comigo. E isso foi muito interessante, porque foi um período que eu passei muito triste. Foi um período que eu passei... não sei se eu poderia dizer que eu passei... Não chegaria a dizer uma depressão. Mas eu vivi dias muito tristes na minha vida, onde eu buscava por socorro e não encontrava. E foi ali que Deus ele me encontrou. Deus veio com seu refrigério, Deus veio com seu alívio, e Deus me liberou uma palavra sobre a minha vida. E Jesus disse assim para mim, eu até contei esse testemunho no Instagram, Jesus disse assim para mim, eu sou o teu amigo. Eu ouvi o choro no secreto. Amém. Então ali eu descobri um Deus que ele me via quando ninguém me via. Então ali também mudou totalmente a minha perspectiva. Não, cara, Deus está me vendo no secreto. Cara, Deus está me vendo no oculto. Então, Deus até usou aquelas irmãs do coque, sabe? Que vem marchando, você sabe quando elas estão vindo. E eu lembro que eu passei uma semana muito triste, eu chorava muito, mas ninguém via, ninguém sabia. E aquela irmã me abraçou e disse assim, eu ouvi o choro no secreto. Eu sou Jesus, eu sou o teu amigo. Então ali eu descobri um amigo. Então, mais do que um salvador, eu descobri um amigo, alguém que estava do meu lado. E desde então a minha perspectiva mudou muito também sobre quem Deus é e o que Deus é para cada um de nós e o que Deus queria para comigo. Que acima de tudo é um relacionamento e uma intimidade, uma comunhão. Em qual livro da Bíblia você mais conseguiu ver Deus assim? Você vai falar, esse aqui é o livro que eu amo ler. Ultimamente, Hebreus. Hebreus, cara? Hebreus. Nunca imaginei que alguém falaria Hebreus é muito profundo, Hebreus né? é muito profundo, mas para mim, Hebreus já começa de uma forma muito sobrenatural. Hebreus ele vai falar muito do sacerdócio de Cristo, né? E ele já começa assim, Hebreus 1. Perfeição daquele sacerdócio, né? Que vem lá de Melquisedeque. E se ele vai começar assim, o autor de Hebreus, a gente não sabe quem que é, né? A gente chuta, desconfia. Eu acho que foi Paulo. Eu também acho que foi Paulo. Eu colocaria uns 95%. Eu só não entro nesse debate, mas espero que seja ele. Eu também. Aí, Hebreus 1 já começa assim, antes Deus nos falou de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Aí ele faz um contraponto, mas agora ele nos fala pelo Filho. A quem consistiu o herdeiro de todas as coisas. Ele vai falando, ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Ele revela Cristo como Deus, como verbo encarnado. Isso para mim é maravilhoso demais. Tem um versículo lá, acho que é 2:3. Se não... é base para o sensacionismo. Como é que é? Como é que é, Danilo? Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Se ele quer o versículo base para o sensacionismo. Tá. Não sabia, você acredita? Eu também não. Eu também não. Ele tá de boca cheia, não tá falando, ele tá rindo aí. Mas eu gosto muito, acho que é Hebreus 2:3. Ele utiliza muito ele. Mas qual o sentido disso? Porque Deus não fala mais pelos profetas. Porque ele fala, no passado, Deus falou por meio dos profetas, tal, não é isso? Nós vamos ter que arranjar um carimbinho aqui, heresia. Com certeza. Ele utiliza muito ele também. Eu gosto muito do 2:3. Eu até podia ter pesquisado aqui enquanto vocês falavam, mas enfim. Fala assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Cara, eu guardei esse versículo, porque a salvação ela está ali disponível e vai muito contra, né, Danilo, a fala do calvinista. Meus amigos calvinistas que estão me ouvindo, eu amo vocês, assim como, né, Jesus ordena. Mas olha o que o texto fala. Como escaparemos nós? Quem está rindo, Thiago? Os amigos calvinistas, não fiquem chateados com a fala de Alisson. Talvez Cristo morreu por você. Misericórdia. Brincadeira. Os calvinistas diriam isso, né? Brincadeira. Mas ela fala, não, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tá claro, se você negligenciar, você não vai ser salvo, cara. Mas se você não negligenciar, se você der atenção, você será salvo. E Hebreus é um livro de muito difícil interpretação. É um livro Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu li assim e eu ficava totalmente confuso. Mas quando você vai meditando em Hebreus, eu acho de uma profundidade tão extrema. E ele vai falando sobre Hebreus 6, sobre o juramento de Deus. Ele vai dando uma visão tão grande do Evangelho que começa e termina em Cristo que eu fico maravilhado. Sem fé é impossível agradar Sem fé é impossível agradar a Deus. É maravilhoso. É um livro, realmente, é um livro muito bom. Difícil, mas é um livro muito bacana.